a criança vai encontrar esta semana no livro de experiências vai aproximá-la dos textos dos gibis. Então ela vai poder conhecer personagens, características desse tipo de texto. Para iniciar, convide a criança para ir até a página 46 do livro. Na página 46, o primeiro encaminhamento que será feito junto à criança é referente à leitura desta ilustração que está aplicada aqui. É importante conversar com a criança e instigar ela para que ela fale se ela sabe o que está acontecendo nessa imagem, se ela já participou de uma festa de aniversário, se ela sabe quem é o aniversariante nesse caso e por que ela sabe que é o aniversariante, que no caso é o Cebolinha que está atrás do bolo, se ela sabe quantos anos o Cebolinha está comemorando, e daí ela pode contar as velas que estão ali, quem são os convidados desta festa. Então faça vários questionamentos para a criança, tanto os que estão na consigna como alguns outros que eu mencionei. Uma das perguntas, que é colocado aqui na indicação é o que está escrito na faixa. Então, aponte esse escrito para a criança e permita que ela realize as hipóteses. Nesse momento, pode ser que ela fale qualquer coisa relacionada ao aniversário, que ela vê que é um aniversário, pode ser que ela já tenha visto Feliz Aniversário escrito por diversas vezes, ou esteja fazendo duas possibilidades, hipóteses, de leitura. Pode ser que ela diga que está escrito Feliz Aniversário, mas pode ser também que ela apenas soletre as letras que estão presentes nessa frase. É mais importante do que ela acertar é a gente perceber como ela está percebendo essa escrita e as tentativas que ela está fazendo. Realizar essa tentativa de leitura, a leitura de imagens, que é esse texto que a gente chama de texto não verbal, é essencial para que a criança comece a desenvolver a competência leitora e faça formulações de hipóteses, tanto relacionadas à leitura quanto à escrita propriamente dita. Logo na sequência, há aqui um indicativo para que a criança preencha esses espaços com o nome dos personagens. Então, o primeiro passo é verificar se a criança conhece de fato o nome desses personagens. Então, você pode perguntar qual é cada personagem, ajudar a criança ali a lembrar os nomes dos personagens, e daí você vai pedir para que ela escreva então o nome dos personagens. Aqui nós temos algumas possibilidades de intervenção para apoiar a criança. Uma delas é você, junto com a criança, elaborar uma lista com os nomes desses personagens, no papel à parte, antes dela preencher aqui. Então você pode convidar a criança para acompanhar a sua escrita. Você pega uma folha de papel qualquer e nessa folha de papel, em letra caixa alta, você começa a escrever o nome dos personagens. E você pode perguntar se ela sabe qual letra compõe, se ela consegue fazer alguma relação de letra, som. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está escrevendo junto com a criança ali, enquanto escreva, o nome Mônica. E daí você já colocou lá o M, o O, o N, o I, e você precisa finalizar com o K. E vamos supor que a sua criança conheça uma outra criança, um colega da sala, um primo, alguém que tenha esse som, essa mesma sílaba no nome. Então você pode fazer um comparativo como: você lembra da Carolina, sua amiga lá da escola? O nome dela começa com CA para fazer Carolina. Agora a gente quer terminar aqui, Mônica. Será que não é o mesmo som da Carolina? E você marca bem na sua fala, aí o som respectivo. E daí você completa ali com CA para a criança ir visualizando e ir trabalhando com essas comparações. Essa é uma sugestão, claro, não precisa ser feito ao longo de todos os nomes, com todas as sílabas ou letras e nomes, mas você pode fazer em algum momento, enquanto você organiza aí. Uma outra forma
que vocês com certeza já ouviram falar nas semanas anteriores, é escrita espontânea, que a criança vai tentar escrever da forma como ela conseguir, assim que for possível a professora ver o registro, ela poderá ver como que a criança está pensando essa escrita, para pensar possibilidades e intervenções. E a criança, né, tem o desafio aqui que ela precisa preencher todos os quadrinhos com letra, né, para que o nome seja composto, para que ela forme o nome. Então você pode escolher entre essas duas possibilidades. Caso você opte pela lista de nomes para servir como referência para a criança, ela vai ficar mais ou menos assim. Uma lista com os nomes e você pode guardar ela, porque em outro momento pode ser que a gente volte a usar. Feito isso, vocês vão para a página 47. Na página 47, há uma pergunta, né, indicando se a criança conhece outros personagens da Turma da Mônica, que não aqueles que a gente preencheu ali na página anterior. Então, é para que a criança faça uma lista com esses nomes. Aqui é interessante, se for possível, que antes dessa proposta você leia gibis com a criança para que ela visualize esses personagens, conheça essas histórias. Uma outra estratégia, caso você não tenha gibi disponível em casa, é acessar nas plataformas de vídeo, né, na ferramenta de busca da internet e encontrar, então, tem desenhos animados, inclusive, que retratam a história desses personagens. Então, se você fez a lista lá anteriormente, você pode completar a lista, auxílio da criança, com os personagens que ela for indicando que conhece. Então, aqui, para exemplificar, eu coloquei o Sansão, o Cascão, o astronauta, e vocês podem complementar com outros, porque tem vários personagens na Turma da Mônica. Feito isso, você solicita, aqui sim, uma escrita espontânea, né? A orientação é que seja uma escrita espontânea. Então, aqui um indicado, e seria importante, né, a gente ver como que a criança está pensando a relação com a escrita, ela já viu os nomes na lista, então, do tipo de relação que ela fez. Às vezes parece que as crianças estão colocando só letras aleatórias, mas em toda a escrita as crianças estão pensando sobre a escrita, né, sobre os mecanismos que vão usar para utilizar ela, a sonoridade das palavras. Então, para apoiar a criança nesse momento, você pergunta para ela qual é o nome do personagem que você quer colocar. E vamos supor que ela coloca o Cascão. Ah, o Cascão. Ah, termina igual o João, que a gente conhece. Ou, lembra que a gente escreveu lá a Mônica da Carolina? Então, você pode até dar algumas dicas, mas nesse momento não interfira muito. Deixa que realmente a criança possa se expressar de uma forma espontânea aqui. Na sequência, ela vai precisar completar a cruzadinha com o nome dos personagens que estão aqui. Então, como ela já teve acesso, né, na proposta anterior, a listagem de nomes, agora novamente, é possível que ela consiga realizar, ou consultando a listagem, é possível que ela consulte a listagem. Você pergunte para ela, onde você acha que está escrito Mônica? Vamos ver que na cruzadinha, ó, começa com M. Onde que está na nossa lista a palavra aqui que começa com M? Ah, tem M-O e M-A. Será que é Mo ou é Ma? Ah, é Mo da Mônica. Enfim, você vai dando algumas dicas que possam apoiar a sua criança, então, nessa escrita. Dando continuidade a essa proposta, a criança, então, ela vai ser convidada, aqui na página 48, a novamente trabalhar com o nome dos personagens. Vejam que ao longo dessa semana são diversas possibilidades com os nomes dos personagens para que as crianças possam ir evoluindo na sua forma de pensar, nas suas comparações, né, diante da escrita, né? O levantamento de hipóteses tende aí a ampliar, né, o repertório das crianças. Então vamos retornar aqui e daí novamente você faz a pergunta lá na primeira coluna: o que
você está vendo? Você lembra desses personagens? Ah, tem personagem que a gente não tinha visto a imagem antes, olha lá, qual será que é esse? Que é o Horácio, ou a Rosinha. Vá instigando a criança e depois convide ela para ligar os nomes com o respectivo personagem. Então, aqui você pode dar dicas para as crianças, como por exemplo, o Cascão, vou te dar uma dica, termina com a letra O. Quais os personagens terminam com a letra O? E ela vai ficar entre Cascão e Horácio. E qual será a primeira letra? Então, você vai fazendo, né, essas intervenções, isso vai com certeza apoiar a criança na construção e na realização dessa proposta. Logo abaixo, a gente pode observar uma orientação para que a criança brinque então com o seu nome e com o nome dos seus colegas. Na primeira linha, você deve pedir que a criança escreva o próprio nome. Então, em cada quadradinho, ela precisa preencher com uma letra. Na segunda e na terceira linha, ela vai precisar preencher o nome dos colegas da turma dela. Possivelmente você tenha uma lista com o nome dessas crianças. Novamente, você pode apresentar a lista para a criança, ajudá-la a localizar, dando dicas como você deu anteriormente, sobre sons, sobre letras iniciais e finais, e a criança então vai escrever esses nomes. Logo abaixo, a proposta é para que se compare esses nomes. Então, ela vai tentar descobrir no nome dos dois colegas uma letra que se repete. Geralmente a gente encontra vogais repetindo, né? Muitas vezes em vários nomes, O. Então, assim, ajude ela a identificar uma letra, talvez ela identifique mais letras, mas que ela registre uma aqui. Você pode até perguntar qual mais letra, e ela pode daí trazer essas respostas de forma oral. Abaixo, você vai pedir para que ela conte o número de letras de cada um dos nomes aqui das crianças, inclusive o dela, e ela vai precisar registrar a quantidade de letras que tem um maior nome. Então, o primeiro passo é descobrir qual é o maior nome, e o segundo passo, então, qual a quantidade. Por fim, no outro momento da semana, volte com a criança na página 49. Na página 49, nós teremos aqui uma consigna, uma orientação, que pede para a criança que ela diga o nome do personagem que ela mais gosta. Então é hora de lembrar dos personagens, ouvir histórias de gibi novamente, e a criança vai eleger um personagem. Você pode inclusive perguntar para ela por que ela escolheu esse personagem, o que fez com que ela se identificasse com esse personagem. Então ela vai aqui escrever novamente, né? Aqui pode ser uma escrita espontânea, visto que ela já viu várias vezes o nome dos personagens, e ela vai desenhar. Sugiro então que ela desenhe esse personagem com vários detalhes, inclusive se ela quiser olhar para um gibi ou para uma imagem da página anterior, basta abrir a página e ela tem a referência, ela pode fazer um desenho de observação ou então um desenho de memória daquilo que ela lembra, né? Mas procure enfatizar com ela algumas características do personagem, como cor da roupa, como se usa chapéu ou se não usa, enfim, características que possam tornar esse personagem perceptível para quem olha ele. Por último, nós temos aqui aplicado um quadrinho, e nesse quadrinho existem os balões de fala, mas não existem falas. Então o convite é para que a criança crie falas para esses personagens. Antes de efetivamente a criança criar essas falas, é importante que você faça novamente uma leitura de imagem com ela. Então pergunte quem são os personagens, quais são os nomes, o que eles estão fazendo, como que está a expressão deles, se eles estão felizes ou tristes, se eles parecem estar indo para algum lugar, se eles carregam alguma coisa nas mãos. No caso, o Cascão carrega uma bola, o que será que o Cascão vai fazer com essa bola? Depois disso, leia para a criança o título dessa história, desse quadrinho, que já está aqui. 2 amigos inseparáveis. E, portanto, daí ajude a criança a
constituir essas falas. Nesse momento, você adulto pode servir como escriba para a criança, ou seja, você vai escrever na frente dela a fala para que ela veja você escrevendo, ela veja como você coloca as letras. Então é importante que ao escrever você vá lendo para ela cada palavra que você está escrevendo. Então a criança dita, você confirma com ela, vamos supor que o Cascão, a criança disse que o Cascão estava indo jogar bola e convidou o Cebolinha. Ah, então tá, como é que a gente escreve isso? Será? Ele está falando com o Cebolinha. O que ele disse para o Cebolinha? Será que ele começou dizendo Cebolinha? Esse ajuda. Cebolinha. E daí o que mais que o Cascão disse? A criança pode ser que diga, ah, você quer brincar comigo de bola no campo? Ah, então espera aí, criança, eu vou anotar. Você quer brincar comigo de bola? Você vai anotando palavra a palavra e lendo para a criança. Pergunta se assim está bom. Você pode fazer isso tanto numa outra folha e daí a criança usa a folha como referência para transcrever aqui, ou você pode fazer diretamente nos balões da imagem. Faça a mesma coisa com a fala do Cebolinha. Depois de tudo pronto, peça para a criança tentar ler a sua escrita. Pode ser que ela tente fazer a leitura, ou pode ser que ela use o recurso da memória para dizer o que estava escrito ali. Feito isso, uma outra possibilidade, mas daí se você quiser ampliar um pouquinho mais a proposta com a criança, sinalize para ela ao ler gibis, os formatos dos balões. Nós sabemos que nesse tipo de texto, diferentes formatos de balões são usados para indicar diferentes situações. Como, por exemplo, esse aqui são balões de fala. Se a gente pega, por exemplo, aquele balãozinho que com certeza você vai lembrar, que tem o formato de nuvem e tem umas bolinhas abaixo, logo abaixo, ele indica pensamento. Então você pode ir sinalizando isso para que a criança seja capaz de ler esses símbolos gráficos também, que não estão enunciados como escrita nos gibis, mas que trazem um significado e ajudam a criança a desenvolver a competência leitora.